Lá em Êxodo 6, verso 9 diz: Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, esse povo estava sob um forte abuso mental, um forte abuso físico por Faraó. Então você está nesse estado, esse estado de eu não quero nem ouvir, eu nem quero nem ouvir mais, porque está sofrendo tanto, está tão angustiado, está tão triste. Então vamos, a pedido do Espírito Santo, ouvir louvores. Não, Lília, não quero ouvir, deixa rolar. E se possível, coloca alto. E se nesse momento em que os louvores serão cantados, em que os servos do Senhor irão louvar, você quer chorar? Chora. Põe a dor para fora. Não guarda essa dor. Existem dores que nós estamos inconscientes, dores que foram guardadas, aonde em alguma fase da nossa vida a dor era tão forte, e essa pode ser também a tua situação atual, mas sobre situações em que nós fomos violentadas, mentalmente, fisicamente, e a qual nós não podemos fazer nada. E essa dor pelo próprio sistema foi guardada, porque esse sistema lindo que Deus criou, ele no momento de muito abuso, para que eu e você não venha entrar numa loucura, ele recalca a dor, ou seja, ele tira a sua consciência da dor e guarda, porém essa dor tá aí. E essa dor precisa ir para fora. Essa dor precisa ir para fora, como falamos nos vídeos anteriores. Então, se você está sentindo vontade de chorar, não finja que tá tudo bem. Se você não chorou uma dor do luto, se você não chorou a dor da separação, se você não chorou a dor da violência, se você não chorou a dor da rejeição, do abandono, da zombaria, do descrédito, chore agora esta dor, te diz o Senhor. Põe essa dor, desse sofrimento para fora, porque Deus vai tirar você desta situação, desse poder de Faraó sobre você, desse poder de Faraó sobre você, em nome de Jesus. Tudo está perdido. Há esperança. Existe solução para os teus problemas. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que tu os proteja do maligno, para que tu coloque a tua cerca, meu Pai, e para que não tenha acesso à mente deles, para que eles não venham, meu Pai, a morrer nesse sofrimento, mas que tu os guie para fora dessa terra, Pai. Aqueles que estão adoecidos mentalmente, meu Pai, por causa do tanto de sofrimento que essa vida trouxe para eles, e que até pessoas humanas, Pai, tiveram do seu livre-arbítrio e usaram para machucar pessoas, e adoeceram essas mentes, e trouxeram enfermidades físicas. Eu oro em nome de Jesus pela restauração da saúde da mente deles e do corpo deles. Peço do teu poder para que no corpo deles, meu Pai, o teu poder os façam o levantar neste deserto. Que as tuas palavras possam reanimar essa mente, para que as tuas palavras façam esse povo se movimentar e continuar crendo que vão chegar, e que o que tu prometeu nas tuas palavras vai acontecer. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus para que tu abras a visão deles, como abriste a visão de Agar. Em nome de Jesus, levanta essa mulher, levanta esse homem do choro, em nome de Jesus, e dá a eles vida,
para eles se levantarem, mas para eles se levantarem e buscarem a água viva, as suas palavras, para trazerem saúde para a sua mente, para o seu interior e restaurar a saúde do corpo. Aleluia, glória a Deus. O que não querias? Eles não queriam aquele sofrimento. Quando eles chegaram na terra, tudo bom, mas mudou. E agora eles estavam sofrendo fortemente. Porém você tem um Deus, você tem um dono, e Ele tá vendo e Ele vai agir. E Ele tá vendo e Ele vai agir nesta situação. Deus vai te tirar, me diz o Espírito Santo, deste adoecimento da tua mente. Esse adoecimento na tua mente que Faraó, com o seu poder, com os seus trabalhos, trouxe para a tua vida interior, diz o Senhor. Antes de Deus te fazer acessar a terra de Canaã, Deus vai restaurar a saúde da tua mente e do teu corpo, diz o Senhor. E o amanhã, tua vitória, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus Te dará vitória. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus nos dará vitória. O nosso Deus nos dará vitória. Eu não sei quem trouxe adoecimento para tua mente. Eu não sei quem trouxe uma tristeza para tua mente, que vozes você ouviu, vozes de pessoas negativas, vozes de pessoas que não conseguem enxergar o bem, que não conseguem enxergar a Deus, que estão tão conscientes das impossibilidades, das dificuldades, que estão tão conscientes do tamanho do seu problema e estão tentando te desmotivar, e estão tentando roubar a tua fé, roubar a tua expectativa, roubar a tua confiança. E quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Quem é que quer isso? Quem quer que você desista? Quem quer que você pare? Quem quer que você não continue e não acesse o que Deus, é Ele que quer dar a você. É Ele que quer dar a você. Então, o povo, quando volta de espiar a terra, influencia a mente de muitos. Influencia a mente de muitos. Para quê? E aquele povo entra em choro, em alta voz. Para você ver, e aqueles que falaram as palavras de Deus, quem Deus é, trouxeram para a consciência deles. Eles preferiram acreditar em quem não estava falando o que verdadeiramente era para se acreditar. Porém, entenda uma coisa. Nós temos dado muito acesso. Como assim? Jesus, diante de quererem apedrejar ele saía. Então veja, pedra fere, pedra machuca. E nós temos aberto acesso para as palavras negativas, para aquilo que o diabo quer falar e quer trazer para o teu sistema, porque não se engane, ele entende tanto do sistema que ele usa circunstâncias, situações, palavras para querer adoecer a nossa mente. É verdade. Veja, o negativo foi tão poderoso na mente daqueles que estavam prestes a acessar o que Deus tinha para dar, do que aqueles que falaram quem realmente Deus é. Por quê? Porque o negativo, ele carrega uma emoção mais pesada, uma emoção mais forte. Há exemplo disso, para trazer clareza e entendimento. O que você lembra mais? Do dia que você foi para a praia, do dia que você foi para o shopping, do dia que você foi fazer uma viagem, ou você lembra mais?
Ou você lembra mais da dor que te causaram? Por quê? Porque marcou o teu cérebro. Então, a gente ouvir as vozes de pessoas, dos joios que o inimigo plantou, porque nós mesmos temos dado acesso, e se pergunte, por que eu estou dando acesso? Por causa do sistema? Eu estou dando acesso por quê? Deus te pediu para falar as suas palavras. Deus te pediu para falar as tuas palavras. E quando nós falamos as palavras de Deus, aqueles que estão no pecado e são do diabo, não vai gostar. O que acontecia com Jesus? Então eles não gostavam de ouvir a verdade, da revelação das palavras de Deus. Por quê? Eles estavam confiando na decodificação e na interpretação do seu próprio cérebro, do seu próprio conhecimento humano, da sua própria experiência humana, e não aceitaram a revelação do céu, o que Jesus estava falando. Por quê? Porque eles estavam interpretando, porque o cérebro ele interpreta. Se eu colocar aqui para você esse objeto, o cérebro vai dizer para você, falando numa linguagem simples, Deus me autoriza, para você entender e diferenciar. O cérebro vai dizer que é uma xícara. Mas por que ele vai dizer que é uma xícara? Porque ele está recebendo um estímulo externo. Isso é um estímulo externo. Porque ele teve uma aprendizagem e ele sabe que isso é uma xícara. E por que ele vai te dizer que é branca? Porque quando você era pequeno, você aprendeu que isso é branco. Que essa cor é branca. Agora vamos dizer que você fosse criado numa selva, nunca tivesse tido contato com humanos. Se eu te mostrar isso aqui, tu vai saber o que é? Não, tu não vai saber. Porque o seu cérebro não aprendeu. Então eles estavam interpretando as mensagens, tirando opiniões próprias. Não era algo falado do Espírito Santo de Deus. Então feche os acessos, diz o Senhor. Feche os acessos, porque Deus, Ele te chamou para falar as suas palavras. Mas somos nós mesmos que temos dado acesso. E você acha que não é real? Deus falava do seu povo para Moisés. Vá lá ler a passagem de Moisés. Moisés reproduzia. Quando Deus falava, povo rebelde, Moisés também falava. Por quê? Porque ficava no interior. E o Espírito Santo de Deus já me mostrou na fala de alguns pregadores que dizem, não me atinge, mas que falam nas pregações quando estão falando as palavras de Deus. Então quer dizer que contaminou o interior sim. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então se não tivesse contaminado, não estaria falando. Mas contaminou. O cérebro registrou. Ele registrou a palavra negativa que alguém falou de você. Então eu posso te encher agora de palavras positivas. Você é maravilhosa, determinada, inteligente. Mas se alguém disser, isso é uma criminosa, o teu cérebro vai se atentar. Por quê? Por causa da emoção. Da emoção. Aquela negativa, ela carrega uma emoção em você. Uma emoção ruim. Porque ouvir aquilo não vai ser agradável para os teus ouvidos. Então vai ser uma emoção ruim. E isso que virá ao teu ouvido vai trazer uma emoção ruim. E de tanta gente ouvir essas vozes, está adoecendo as nossas mentes. Está adoecendo as nossas mentes, porque está contaminando o nosso cérebro, o que os joios acham ou dizem, o que os judeus, os fariseus que não creem nas palavras reveladas de Deus, que Deus te faz falar. Então ouça, preste atenção no que o Espírito Santo fala a mim e a você. Então, se este ambiente não te faz mal, e se este ambiente te faz mal, te adoece mentalmente, você tem que tomar uma decisão de sair. Você tem que tomar uma decisão de sair. Pessoas que não creem nas palavras de Deus e trazem palavras para te ferir. Você fala de Deus, fala que vai conquistar a terra, porém elas abrem a boca para te desmotivar, para te
para zombar. Veja, há momentos que você não tem como fugir. Quando Jesus está na cruz, ele não tem como fugir de ouvir a zombaria, de ouvir as palavras, mas tem situações, sim, que eu e você podemos não dar acesso. E as redes, porque foi exatamente o que o Espírito Santo trouxe para mim, é as redes que têm dado acesso para os joios falar, para aqueles que não trazem na sua boca água viva, ou seja, não falam palavras que vai trazer saúde para a tua mente. Falam palavras que vai adoecer, que vai trazer morte. Um filho de Deus não traz palavras para adoecer a mente das pessoas, para trazer o mal para a vida das pessoas. Então saiba, o diabo, ele está tendo a legalidade e o acesso para quê? Para adoecer a nossa mente, porque nós mesmos, nas situações em que nós podemos dizer não, eu não vou te dar acesso, eu não vou ficar aqui recebendo as pedras, porque palavras ferem, palavras machucam sim, por quê? Porque você não é o que o outro está dizendo, não é, você está falando as palavras de Deus porque quer o bem das pessoas, porque Deus ama essas pessoas, porém, a nossa luta não é contra o humano, nós sabemos que é contra o diabo e só Deus pode destruir essas fortalezas mentais. Então eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus para que Deus destrua na mente das pessoas que têm sido usadas veementemente com as suas mentes fortalezas para atacar você. Eu oro em nome de Jesus para que a obra do diabo seja destruída na mente das pessoas que tem sido usada para perseguir você, para machucar você, para ferir você, para desacreditar do ministério que Deus te entregou, para zombar da forma que Deus te usa, para zombar das revelações que Deus te dá. Eu oro em nome de Jesus para que Jesus Cristo destrua a obra maligna, a fortaleza maligna na vida destes seres humanos, que eles saiam desse reino de trevas e venham para a luz e conheçam uma verdade que é Jesus Cristo, e que Jesus liberte as suas mentes. Eu oro no nome de Jesus. Espírito Santo, convence-os do pecado, convence-os do pecado e faz nascer filhos para Deus, que essas vidas venham a se arrepender e mudarem mentalmente, reconhecer que as suas obras é mais e é do reino do mal, nos diz o Senhor. Eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, e é possível. Eu me lembro que quando eu não gostava de uma situação muito desagradável na vida do meu pai, eu querendo convencer ele da verdade, querendo que ele fizesse uma mudança mental e que ele reagisse, eu acabava ferindo com palavras. E eu era cristã, eu lia a Bíblia, eu passava tempo com Deus. Mas aí falava palavras que o magoavam. Porque eu queria, a minha avó estava doente, então eu queria que ela estava em São Paulo, eu queria que ele fosse lá. E aí eu não usei de palavras sábias. Não, mas eu o feri, entendeu? Pra querer que ele fosse fazer o que eu acreditava que era certo pra ele fazer. Mas Deus corrigiu a minha forma de falar, Deus corrigiu a minha forma de falar sem ferir, falar sem bater, falar trazendo a vida, falar a verdade. Temos que falar como Deus, Ele quer que nós falemos. Então, não é dizendo que o outro é isso, que você é assim. Vamos dizer um exemplo. Você é ruim, você tá nem aí pra sua mãe, você é isso, você é aquilo. Eu poderia falar apenas, pai, venha ver a sua mãe, venha ver o estado dela. E se ele escolher não ir, não é um problema mais meu. Mas não, tentar machucá-lo porque tô vendo minha avó machucada. Você entende? Porque eu tô agindo de uma forma que o diabo quer que eu haja. Falando as palavras que ele quer. É falar a verdade.
vir aqui ver a sua mãe e não dizer, de repente, você é isso, você é aquilo. Eu acredito que você entendeu. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.